Capítulo 1. Como começaram as cidades, de modo geral, e como Roma, em particular, teve o seu início. Os que estudarem o que foi o início de Roma, seus legisladores e a ordem pública que instituíram, não se espantarão de saber que tantas virtudes tenham sido ali cultivadas durante séculos, e que aquela cidade se tenha tornado centro de imenso império. Para começar discorrendo sobre a origem das cidades, lembrarei que todas foram fundadas ou por naturais do país onde se situam ou por estrangeiros. O primeiro caso ocorre quando os habitantes, disseminados por muitas vilas de limitada população, têm dificuldade de viver em segurança, já que nenhuma dessas vilas, pela sua localização e reduzido tamanho, pode resistir com as próprias forças à agressão de eventuais atacantes. A aproximação do inimigo não há tempo para a defesa comum, sendo necessário ceder-lhe a maior parte das instalações, que são logo capturadas. Para prevenir este perigo, os habitantes, espontaneamente ou movidos pela tribo de maior autoridade, decidem habitar em conjunto um local de sua escolha que ofereça maior comodidade, e cuja defesa seja mais fácil. Atenas e Veneza são dois exemplos. A primeira foi construída, sob a direção de Teseu, para acolher a população dispersa pela Ática. A segunda reuniu os numerosos habitantes que se haviam refugiado na constelação de ilhotas situadas na extremidade do mar Adriático, para escapar às guerras que se sucediam na Itália, depois da decadência do Império Romano. Começavam as invasões bárbaras, e nenhum príncipe assegurava àquele país um governo com leis que parecessem apropriadas. O empreendimento foi coroado de êxito, favorecido por uma paz prolongada e pela sua posição num mar sem saída, que as limitações dos navios da época preservavam da infestação pelos bárbaros que arruinavam a Itália. Foi assim que Veneza construiu, sobre fundamentos bem frágeis, a grandeza que hoje admiramos. O segundo caso é o da cidade fundada por estrangeiros, homens livres ou dependentes de outro estado. Deve-se incluir nesta categoria as colônias fundadas pelas repúblicas ou pelos príncipes, para receber a população excedente, ou para manter suas novas conquistas de modo mais seguro e menos dispendioso. O povo romano, por exemplo, fundou muitas destas cidades em toda a extensão do império. Há ainda um outro tipo de cidade, a construída por um príncipe, não com o propósito de ali fixar residência, mas exclusivamente para sua glória, como dá exemplo a cidade de Alexandria, estabelecida por Alexandre. Como estas cidades não têm origem natural, é raro que se desenvolvam plenamente, chegando a constituir capitais de estados. Florença nasceu assim, fundada pelos soldados de Sila ou pelos habitantes de Fiesole, os quais, seduzidos pela longa paz otaviana, teriam decidido habitar a planície do rio a rio. A verdade é que a sua fundação foi obra do Império Romano. Por isto Florença, no princípio da sua vida urbana, não pôde expandir-se a não ser mediante a munificência do príncipe. Uma cidade deve sua existência a homens livres quando um povo, movido pela doença, a fome ou a guerra, deixa a pátria dos seus pais para estabelecer-se em outro local, espontaneamente ou sob a direção de um príncipe. O povo imigrante se instala em cidades conquistadas pela força das armas, como fez Moisés, ou então edifica uma nova cidade, como Enéas. Neste último caso, manifestam-se a sabedoria do fundador e a sorte do seu empreendimento, melhor ou pior, conforme seja maior ou menor a sabedoria do príncipe. Esta sabedoria se revela em duas coisas: a escolha do local e a natureza das leis promulgadas. Como os homens agem por necessidade ou por escolha, e a coragem sempre brilha mais intensamente quando a escolha é mais livre, deve-se considerar se não é mais vantajoso selecionar, para a sede de uma cidade, local infértil, onde os habitantes, constrangidos ao trabalho, e menos inclinados ao ócio, possam viver unidos, sujeitos à concórdia pela sua situação de pobreza. Tal é o exemplo de Ragusa, e de muitas outras cidades construídas em regiões desse tipo. Esta escolha seria sem dúvida mais sábia, e mais útil se os homens se contentassem em viver com o que têm, e não buscassem ampliar seu território. Mas como estão condenados a garantir o seu destino exclusivamente pelo poder, é preciso que fujam das regiões muito estéreis, e se fixem em terras fecundas, onde a riqueza do solo permita o desenvolvimento, onde os habitantes possam defender-se de ataques, dominando